Ai, gente, demorou para fazer o vídeo, mas tá saindo. Tive alguns contratempos, mas agora, se Deus quiser, eu vou conseguir fazer um vídeo a cada 2 semanas para vocês, tá bom? Então, curtem, compartilhem, se puderem, se quiserem. E me siga no Instagram, ok? O vídeo também tá disponível no YouTube, tá? Se acaso vocês preferirem assistir lá, beleza? O nosso tema de hoje é dormindo com o inimigo. Eu não sei se vocês já escutaram falar sobre isso. A pergunta é bem simples. Um indivíduo que sabe que tem uma doença, sabendo que pode transmiti-la, ou pelo menos que ele presuma que ele possa ter essa doença, e ele sabe que ele pode transmitir a alguém, isso caracterizaria crime? De acordo com o Código Penal, em seu artigo 130, o crime de perigo de contágio venéreo aduz que expor alguém, por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, a contágio de moléstia venérea, de que sabe, ou pelo menos deveria saber, estar contaminado, é um crime punível, com detenção de 3 meses a 1 ano. Uma jurisprudência que eu pesquisei é um caso de um homem que ele estava fazendo uma obra na casa da avó de uma menina de 7 anos. E ele, aproveitando que a avó saía de vez em quando, ele molestava essa criança. E ele sabia que ele tinha uma doença venérea e ele acabou passando para essa criança. Ele passou porque ele conseguiu ter conjunção carnal com ela. E a avó, depois que ficou sabendo, e a família, é claro, fez o BO. Ele foi preso, só que lógico que além do estupro de vulnerável, ainda ele passou essa doença para essa criança. Então foram 2 crimes que ele foi condenado, tá? Foi constatado que ele transmitiu HPV, o vírus do HPV, para essa criança. E a condenação dele foi de 8 anos e 6 meses em regime fechado. A conduta do crime de contágio venéreo, ela precisa ser como? O indivíduo, ele tem que saber que traz no artigo, ou que ele deveria saber. Como eu disse no começo, ele vai ter relação sexual ou ato libidinoso e assim ele vai transmitir essa doença para a pessoa ou para pessoas, dependendo de quantas pessoas ele ter essa relação. E então, o que o artigo sempre fala, que ele deveria saber ou que ele sabe, assim vai fazer a característica de dolo, representando o crime do contágio venéreo, ok? Como é um crime de perigo, o tipo penal fala o quê? Que não basta só a transmissão. Se você está perto da pessoa, o contágio já por ali já vale como crime. Vamos colocar um tema super atual, coronavírus. Coronavírus entra. Aposto que vocês já devem ter visto gente ser presa, ficar dentro de casa, a polícia ter que ficar na frente da casa da pessoa para a pessoa não sair. Porque ela está colocando em perigo outras vidas. Vamos colocar também outra, tuberculose, sarampo, o HIV. Então, todas essas doenças que você deveria saber que tem, ou que você sabe e não está tomando as precauções, colocando a vida das outras pessoas em risco, vai caracterizar crime, ok? O sujeito ativo, na relação do dormindo com o inimigo, é aquele que possui a doença. Ele tem relação com outra pessoa, essa outra pessoa não sabe, no caso ela seria o sujeito passivo, porque ela não sabe o que está acontecendo, ela está confiando na pessoa, e esse indivíduo passa a doença para ela. No processo penal, ela se caracteriza como uma ação penal pública condicionada, ok? Só que o que acontece? A vítima, o sujeito passivo, a hora que ele sabe do que está acontecendo, que ele pegou essa doença e o outro sabia e não avisou, é a vítima que tem que ir fazer o BO.
Se você não fazer o BO, se você não for atrás, não tem como o Estado te defender, ok? A vítima, nesse caso, ela tem um prazo de 6 meses, a partir do momento que ela ficou sabendo que ela já está com essa doença. Então, presta bem atenção. Se a vítima descobriu, tô com a doença, ela tem um prazo de 6 meses a partir desse momento para procurar os seus direitos. Passando esses 6 meses, não tem como o Estado fazer nada. Entendeu? Isso é muito importante. Não é assim, eu vou esperar um ano, vou esperar fazer um tratamento para depois. Não. Você ficou sabendo, você viu que você foi vítima, você tem 6 meses para correr atrás, para punir essa pessoa. Uma coisa que é também muito importante, a pessoa que está com a doença, ela não precisa de um laudo médico, entendeu? Para saber que ela está com a doença. Não. Tipo, eu não vou poder ir lá falar nada porque ele não tem um laudo médico, ele não tá tomando remédio. Como que eu vou ir lá falar disso, não sei o que, não tenho prova? Não precisa disso. Tem alguns casos que é evidente que a pessoa tem. A pessoa, ela sabe. Vamos colocar aí verruga, sinais vermelhos, secreções. São características de doenças venéreas. Então a pessoa sabe. Então não precisa de um laudo médico, ela não precisa estar tomando remédio para você chegar e ir lá denunciar ela, entendeu? Então isso tem que ficar bem ligado, tá? O Código Penal brasileiro prevê a infração de medida sanitária preventiva, com pena de 1 mês a 1 ano de prisão para aquele que infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação da doença contagiosa. Nestes casos, deverá haver uma norma de cunho obrigatório e específica que não deva ser desobedecida. Na rotina forense, o que muito acontece? O indivíduo, ele está com a doença, ele está em tratamento dessa doença, ele ainda está com a possibilidade de transmitir e ele está, digamos assim, está flertando com uma pessoa faz muito tempo e aí ele se vê na oportunidade de ter relação com essa pessoa naquele momento, ele está no tratamento e aí ele tem essa relação, ele não fala nada e acaba transmitindo. Pelo que eu pesquisei, isso assim é rotina mesmo, corriqueiro, infelizmente. Há ainda um tipo penal que trata da epidemia, tanto dolosa quanto culposa. Inclusive, prevê o resultado morte, pelo qual é possível penalizar aquela que causa, mediante a propagação de germes patogênicos, com até 30 anos de prisão. O termo epidemia quer dizer o quê? Que é a invasão da doença que atinge uma mesma localidade em um só tempo grande número de indivíduos, grande número de pessoas, por moléstia grave e de fácil difusão na população. O artigo 267 prevê como uma conduta criminosa o ato de causar epidemia disseminando agentes patogênicos, que seriam o quê? Vírus, germes, bactérias, entre outros. A pena prevista é de 10 a 15 anos de reclusão. Caso a epidemia causada resulte em morte, a pena é aplicada em dobro. Se a pessoa causou epidemia sem intenção, ou seja, de maneira culposa, a pena é mais branda, digamos assim, mais leve, de 1 a 2 anos de detenção ou a 2 a 4 se houver morte. Outro crime que pode ser atribuído e é descrito no artigo 132 é a conduta recriminada. Nesta norma é a exposição da vida ou saúde de outra pessoa a perigo. Algo que pode acontecer caso o infectado com Covid-19, ciente da sua condição, descumpra a determinação de isolamento ou outras medidas impostas para evitar a propagação da doença. Gente, é chato falar, tá todo mundo já sabendo, mas como eu tô nesse assunto agora, eu tenho que falar. Como que enquadra isso daí? Quando um familiar tá com Covid, ele sabe que ele tá com Covid, aí surge o almoço de domingo. É só almoço de domingo. É uma gripezinha.
Entendeu? Aí vai lá, faz aquele auê, todo mundo sai com o Covid do almoço de domingo. Crime. Ok? Então, por favor, minha gente, por favor, empatia. Eu pesquisei um habeas corpus também, de número 98712. Foi um homem portador de HIV que, escondendo essa doença, ele teve relações com 3 mulheres em épocas distintas e acabou transmitindo. A juíza da comarca de Cosmópolis, em São Paulo, recebeu a denúncia no dia 18/2/2008 e, acolhendo as acusações do Ministério Público, decretou a prisão desse indivíduo. A defesa dele entrou com esse habeas corpus, mas o TJ de São Paulo, obviamente, que recusou e ele continua preso. Outro caso também, que eu acho que vocês já devem ter visto. É um caso antigo, vai. Foi um caso de algumas mulheres que conseguiram levar à prisão. Um homem que elas tiveram relação sexual, ele tinha um HIV e ele ocultou dessas vítimas e elas conseguiram prender ele. A Justiça do Rio condenou o acusado a 7 anos de prisão por contaminar propositalmente mulheres com o vírus do HIV, morador da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. E soro positivo, ele foi acusado por 2 vítimas de manter relações sexuais sem preservativo com ambas, com o objetivo de transmitir o vírus. O fato de algumas vítimas terem se unido para denunciar o caso levou o acusado a ser condenado, em 18 de maio. E 7 anos de prisão em regime fechado. Ele está preso desde julho de 2017, quando se entregou. A pena refere-se à prática repetida do crime de lesão corporal gravíssima, que está no seu inciso 2 do artigo 129 do Código Penal. Citado na decisão, menciona a enfermidade incurável como resultado da ação criminosa, assim como na sua forma tentada. Conforme o fundamento da juíza, ela diz que não teve dúvidas que ele fez isso de propósito, porque ele ia naquele site de relacionamentos, Tinder da vida, e ele começava a conversar com as mulheres, começava a chamar pra jantar, ficar naquele papinho. Não sei se vocês já escutaram no Olho de Tandera, procura. Tipo isso. Enfim. Aí, ele começava a prometer mundos e fundos para elas, que iam ter relacionamento, dava presente e tudo mais. E na hora de ter a relação, ele era super agressivo, na primeira vez, obviamente. E é a hora que as mulheres se afastavam dele. E aí o que acontece? Quando começou tudo isso, foi uma mulher que ela chegou a dividir apartamento com ele. E aí ela pegou o HIV, saiu do apartamento, terminou esse relacionamento com ele. E ela começou a saber do que ele estava fazendo com essas outras mulheres. Ela entrou em contato com algumas, alertou. Aí quando essas mulheres foram fazer o teste, elas já estavam com HIV. E a juíza fala ainda que a maioria delas relatam a mesma coisa, que a primeira vez que elas iam ter relação sexual com ele, ele não colocava camisinha, ele se rejeitava a colocar, e como ele já tinha seduzido, já tinha levado para jantar e fazer todo aquele teatrinho, as mulheres acabavam aceitando. E aí era a hora que ele falou que era super, agressivo. E aí as mulheres tinham relação com ele, saíam do apartamento dele e não voltavam mais, porque a conduta dele era totalmente estranha. E aí essa mulher que morou com ele começa a achar essas outras pessoas e elas entram com esse processo contra ele. O acusado, em sua defesa, ele disse que ele não tinha intenção de transmitir o vírus do HIV, mas que essas mulheres que ele teve relação sexual foram consensuais e que elas estavam fazendo isso porque ele era um cara muito bacana, ele tinha muito dinheiro, ele morava num lugar de frente para o mar no Rio de Janeiro, num apartamento muito luxuoso. Então, como ele falou que ele mesmo dava o peramundo nas mulheres, elas ficaram com raiva, então por isso que elas entraram com esse processo.
O contágio, nesse caso, é secundário, são pessoas expostas a um risco grave, explicou o delegado Marco Vinícius Braga, titular da 16ª DP. No combate aos crimes sexuais, assim como nos demais delitos, a norma penal servirá apenas como mais um dos instrumentos estatais. Se a gente estivesse num mundo mais ético, com um mínimo de empatia, esses tipos de casos não aconteceriam com tanta rotina. É muito triste a gente ver, de todas as pesquisas que a gente faz, se vocês quiserem pesquisar também, é rotina. É rotina de delegacia, é rotina das pessoas que fazem corpo de delito, sabe? É triste, é muito triste. É uma pessoa que ela contrai esse vírus ou contrai qualquer outro tipo de doença e ela fica com aquela maldade, tipo assim, eu tenho, então as pessoas vão ter também. Eu não vou sofrer sozinha, então eu vou passar pra todo mundo, sabe? É horrível, é uma coisa pesada. Então, assim, debates como esse, se a gente tivesse um mundo mais empático, pessoas mais evoluídas, não estaria tão em pauta, não é? Bom, o assunto se encerra por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Dá um like, segue a página, por favor. E é isso. Se Deus quiser, daqui a 2 semanas eu consigo gravar outro vídeo. Se vocês tiverem algum assunto que queiram que eu fale aqui, manda pra mim aí no direct ou nos comentários mesmo, que eu vou dar uma pesquisada. Beleza? Beijão!